Sejam bem-vindos a mais um podcast Direto com Gabis. E hoje eu estou aqui com um entrevistado que nós vamos impactar a sua vida trazendo um assunto muito gostoso. Vamos falar sobre propósito, empreendedorismo. Ele é cantor, compositor, produtor musical e vai trazer aí grandes traps. Eu estou aqui hoje com o Lucas. Oficial, né? Sim, Oficialmente. Muito prazer, Lucas. É um prazer muito grande ter você aqui. Antes de iniciar e de te apresentar, eu quero te dizer que o seu som ele impactou muito a minha vida, glória a Deus. positivamente falando. Realmente é um som do céu. Na palavra de Deus diz que louvado seja o nome do Senhor. E o seu som, de fato, é uma forma da gente louvar a Deus. Então, parabéns pelo seu trabalho. E eu espero que muitas pessoas que não conheçam o seu trabalho possam conhecer e Amém. aqueles que já conheçam possam conhecer um pouquinho mais de quem você é. Então se apresenta para nós, quem é o Lucas? Primeiramente, prazer, é uma honra estar aqui. Então, Lucas é um jovem cristão, casado, que vive o propósito de Deus e leva a palavra de Deus através do trap. É basicamente isso, eu sou um adorador, um simples servo. Serva de Deus, que bacana, Lucas. Lucas, eh, inicialmente assim falando, eu gostaria de entender como que foi o seu início da vida com Deus? Tá. Então, tenho 23 anos, acabei de fazer 23 anos, e sou de berço cristão. Então, desde pequeno, a minha mãe ali me ensinava os caminhos de Deus e tal. Só que, assim como toda pessoa, ou quase toda pessoa que vem de berço cristão, chega uma hora que a gente mesmo tem que ter o nosso encontro individual com Deus, não apenas do que a gente ouviu falar, né? Mas a gente precisa provar. E ali foi na minha adolescência, ali por uns 13, 14 anos, que realmente eu entendi o que que era Deus, o que que ele queria pra mim, que ele não era só uma energia, não era só um cara ali que eu oro e eu falo quando eu preciso, mas que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele precisa ser respeitado e reverenciado, e assim como a gente vive com ele, né? Então, ele se entristece, ele se alegra, e isso tudo com as nossas ações, né? Eu entendi, cara, se eu fizer algo ruim, algo errado, o Espírito Santo se entristece. Se eu fizer algo bom, ele gosta. Mas o que que ele quer pra mim? Qual que é o plano dele pra mim? Aí eu comecei a entender um pouco mais. Mas vim de berço cristão. Vim de berço cristão, claro, tendo seus momentos bons, momentos ruins ali, Sim. aquela fase de rebeldia ali na adolescência, mas graças a Deus a gente tá no caminho. Eu também sou cristã. Eu acredito que a vida cristã ela é cheia de altos e baixos, até mesmo porque longe de mim ser, uma pessoa que tem, 100% de sabedoria sobre a palavra de Deus. Nenhum de nós somos 100% sábios. Sim, Eh, mas eu acredito muito que nós somos, problemas ambulantes. E nós estamos em busca da santidade, da perfeição em Cristo Jesus. E sim, todos os dias é uma luta diária. Não adianta a gente ficar querendo pregar para o mundo, não adianta a gente ficar querendo levar que o evangelho é a perfeição. Não, nós não somos perfeitos. E não tem problema não sermos perfeitos, né? O problema é a gente não consertar os nossos erros e os nossos exatamente. defeitos e a gente não buscar se aperfeiçoar É, no Criador de todas as coisas, né? sim. Mas muito bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. E hoje você é um cantor de trap. O que que é trap? Então, trap ele é um subgênero do rap. Pra quem não sabe aí, já fica um pouquinho de, de conhecimento sobre o trap. Ele é um subgênero do rap, que na verdade o rap e o trap eles fazem parte da cultura hip hop, que a cultura hip hop ela envolve o skate, o grafite e também o street dance, que é aquela dança lá, e a música em si. Então, o trap ele nasceu ali nos anos 2000, mais ou menos ali, em Atlanta, que ele foi um desmembramento do trap, do rap, na verdade, foi uma mistura dos cantores de blues ali, jazz, que se reuniam nas trap houses, que eram como se fossem bares ali, digamos, na cidade, e começaram a fazer amizade, digamos assim, com os cantores de rap. Então começaram a se unir, começaram a trocar experiências e começou a nascer o trap em si. Que na verdade, nos Estados Unidos e na origem dele teve eh, um foco um pouco diferente do que a gente traz hoje, que era um foco mais de fala da realidade deles na época, mas que hoje a gente usa isso como ferramenta para o reino, né. Sim. E diante do trap, natural, você trouxe um trap sobrenatural, porque você traz, a mensagem do reino de Deus. Sim.
Como que foi esse encontro? Como que você sentiu esse chamado? Como que você falou assim: "Uau, eu me encontrei"? Porque, de fato, eu acredito muito que quando nós encontramos o nosso propósito, nós impactamos vidas. Sim, E o teu som, ele impacta vidas, porque a glória minha a vida Deus. foi impactada. E se não fosse um propósito, ela não ia impactar a minha vida, porque não é sobre você. É, Então, quando é um chamado, quando é um propósito, impacta vidas. E a minha foi impactada, então eu tô falando com autoridade. glória a Então, Deus. você cumpre um chamado. Então, quando que você falou assim: "Uau, é isso"? Quando que você identificou esse chamado? Tá. Eh, Ali pelos meus 17 para 18 anos, eu me afastei de Deus, da igreja. Sempre servi quando 17. 17 para 18 ali. Foi quando atingi ali a maioridade, comecei a ter liberdade para fazer algumas coisas. O envolvimento com a música em si foi desde pequeno, na verdade desde mais novo ali, 11, 12 anos, na igreja, começando a aprender um instrumento, outro, um pouquinho de voz, mas com o rap, com o trap, querer fazer algo diferente ali foi depois da minha adolescência. Então comecei a consumir muito trap, rap gringo, dos Estados Unidos e tal, Sim. e conhecer também a cultura daqui do Brasil. E pensava: "Nossa, eu gosto muito disso aqui e tal, mas e se eu fizesse?". Aí eu comecei a fazer, com letras, claro, não eram letras tão sujas assim, mas não eram letras que glorificavam o nome do Senhor. Mas eu hoje eu trago isso como parte do meu testemunho, porque foi aí que eu aprendi de fato sobre a cultura, aprendi a produzir, entendi como que funciona, como montar uma música, como compor, sabe. Então, aí na minha adolescência que eu fui crescendo e comecei a fazer o trap secular, o trap no para o mundo, sem o Para o foco de mundo. de Deus, Aham. assim, que falava de ostentação, falava de drogas em alguns momentos e tal. Só que num determinado momento, eu lembro que eu estava numa festa, fui numa festa, assim, e o Espírito Santo já vinha me convencendo ali no meu coração, né, me trazendo de volta. Fui numa festa e eu morava numa favela lá em Floripa, lá na época, morro, e eu andava com pessoas que não convinham, digamos assim, andar. E numa dessas festas aí, a gente arrumou treta com os caras lá, eles queriam brigar com a gente e tal. E eu me senti incomodado e fui pra casa. Aí recebo a notificação de um amigo meu: "Cara, nem volta que os caras estão com arma aqui, os caras vão te pegar". Eu comecei a entender: "Cara, pô, olha por onde que eu tô indo", sabe. Sim. E quanto mais eu vivia nessa vida, mais eu entendia o quão ruim era. Porque já tive vivência com grandes caras grandes nomes hoje na música, na época eles não eram tão grandes, mas já eram vivências que na mídia, nas redes sociais, era uma coisa muito linda, era super desejável estar lá, só que, cara, realmente não é. Porque tem droga, tem depressão, tem coisas que eles tentam suprir um vazio com algo que é passageiro, com uma Sim. coisa que deixa mais vazio só. Então só engana, só ali, só mascara o que realmente problemas que eles têm. Sim. Então, eu lembro que eu cheguei em casa e eu vi a minha mãe orando por mim, de joelho, Uau. e aquilo me pegou. Aí eu já estava pensando sobre isso, né, sobre o livramento que Deus me deu. Aí eu fui pro meu quarto, sentei na cama e o Espírito Santo, tipo, começou a falar comigo: "Ó, pega aquele caderno ali e começa a escrever". Aí eu peguei: "Não, beleza". Que eu já escrevi algumas coisas para o mundo, vou começar a escrever. Aí eu comecei: "Sabe esse vazio que você sente, é o que acontece com a gente, quando não olhamos mais para o céu e não vemos o que tem na frente". Ele começou a me dar essa música, que Meu foi uma das Deus. primeiras músicas que de fato eu lancei, e falava exatamente do meu testemunho naquela época, do vazio que a gente sente quando a gente tenta preencher com algumas outras coisas que realmente não preenche, né? Porque a gente sabe que, igual meu pastor sempre fala, dentro do nosso coração tem um vazio que é do tamanho de Jesus. É Então, verdade. a gente pode tentar. A minha música Urubus fala: "Me diz onde que eu vou achar as palavras de vida que dá". Porque é de fato o que está na palavra. Sim. Só Jesus tem essa palavra de vida, só Jesus tem esse remédio para nossa dor, sabe? Sim. Então, ali eu fui impactado e eu comecei, claro, não foi do dia pra noite, Não. mas aos poucos eu comecei a renunciar, comecei a entender, e na minha mente, e hoje eu sei, e na época eu já tinha essa convicção e hoje eu sei, se eu me desviasse, eu ia morrer, eu ia morrer. Sim. Porque Deus me colocou um temor tão grande com a presença dele, que eu sair da presença pra viver algo que não é, eu não mereço viver, sabe? É uma coisa pesada, Sim. mas é algo real, sabe, que Deus tem comigo. E desde então aí eu comecei a mudar aos poucos os hábitos, digamos, quebrar aquelas pontes com o passado, de Sim. cortar os gatilhos que me faziam ir, né, e sair e tal. E aos poucos Deus foi trabalhando e foi me dando novas letras, novas músicas, e comecei a lançar depois de um bom tempo, depois de todo um processo que Deus me fez passar. Mas aí foi nessa época. Uma curiosidade, quando você, fazia composição para o secular, Uhum. você
era conhecido? Você já tinha, um certo nome no meio? Sim. Regionalmente, que moro em Florianópolis, Santa Catarina. Ali, a cena do rap em si, do trap, é um pouco agora que ela tá crescendo, tá evoluindo. Na época, como eu tinha estudado, aprendi um pouco e a qualidade evoluiu, eu tinha uma certa relevância, local, com relação à música. Tanto Sim. que eu tinha sempre que algum artista de fora, que estava estourado aqui em São Paulo, no Rio, ia lá, eu tinha tempo de mesa com os caras, tinha vivência com os caras. Então, creio eu que se eu tivesse continuado nesse caminho, talvez eu até tivesse um nome relevante hoje em dia, só que eu ia estar vazio, eu nem ia estar vivo, né, porque, Uhum. eh eh eu sei eu sei do fim que eu teria, sabe, hoje em dia, Sim. tendo a consciência com Deus, assim. Mas regionalmente eu era mais conhecido, assim. Eu acho que era o mais conhecido na época. E você acha que o ambiente onde você cresceu te trouxe até onde você está hoje? Com certeza, com toda certeza. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, interior, Hum. super interior, interior que não tinha rua asfaltada, que é no meio do mato. Meu pai até hoje ele trabalha como agricultor lá, lavoura de arroz. E a gente até meus 7, 8 anos a gente viveu lá. E era na roça mesmo, trabalhando na roça, andando de trator e com rapá e tal. O que me deu uma boa infância, sabe, me deu uma boa base, assim. Sim. Aí depois a gente foi pra uma outra cidade lá, onde a gente passou bastante dificuldade, eu e minha mãe. Mas tudo acho que forjou meu caráter pra mostrar quem eu sou hoje. E quando eu vim pra cá, pra Florianópolis, que eu vi como que era um morro, como era na frente da minha casa tinha uma boca de fumo, aqui chamam de biqueira, né. Sim. E tinha lá, e teve um momento que eu lembro que eu estava até comentando com o pessoal esses dias que eu estava, sem nada em casa pra comer, tava eu e minha mãe só. E os caras ali chegaram: "Cara, o negócio é o seguinte, eu sei que tu mora aqui, então eu vou te dar tanto de reais ali, e tu só fica de olho aqui pra mim de tal horário a tal horário. Se tu vê a polícia lá embaixo, tu pega e me avisa aqui no radinho aqui, tá tudo certo, tu vai ganhar o teu, não vai se envolver em nada". A princípio ali, eu fiquei balançado. Cara, é uma proposta muito boa para o momento que eu tô vivendo. Só que aí, graças a Deus, tinha outras pessoas lá que também eram envolvidas com a coisa errada, mas que eram cabeça e falaram: "Cara, não vai nisso. Entrar é fácil, sair é difícil". E que eu creio que ele foi usado por Deus para me impedir de algo pior, né. Sim. Então, com certeza, foi uma realidade bem difícil que forjou pra eu ser quem eu sou hoje, mas que se a gente não tivesse com a cabeça no lugar certo, com certeza eu teria me perdido, assim como eu vi vários amigos meus morrer de verdade, a polícia matar ou eles mesmos se matar entre eles lá. É Sim. complicado. Posso imaginar. Ô Lucas, diante, né, de toda essa situação que nós falamos, assim, do nosso passado, né, eu acredito que nós como cristãos, né, cristão significa pequenos cristos, né, e eu acredito muito, isso não é bíblico, mas eu acredito que nós somos a continuação do evangelho de Com Jesus certeza, Cristo. com certeza, com certeza. Então é como se eu e você fosse um pequeno Jesus Cristo. Sim, E você falou também sobre, o seu passado, sobre aquilo que você fez, que ficou no mar do esquecimento e que eu acredito que hoje não te afete. Mas, se você me permitir, eu posso te fazer algumas perguntas? com certeza. Você chegou a se envolver com drogas, com coisas erradas? Sim, eu andava com os traficantes lá pra baixo e pra cima, os cara armado, a gente correndo perigo de ser pego por outros caras e tal. Se tem algo que eu nunca fiz é fumar. Bebia muito, usava outros tipos de coisa, mas fumar porque o meu pai ele teve sempre um problema com cigarro e ele nunca conseguia parar. E era a nossa preocupação com ele desde pequeno. Ele tossia e tal, hoje graças a Deus ele tá liberto, Uhum. mas tossia muito e tal, e era um problema. Então isso me pegou muito e o cara: "Não, eu posso fazer qualquer coisa, mas isso eu não vou fazer". Foi a única coisa que eu não fiz, mas bebia muito, me envolvia com outras coisas assim, Sim. e foi bem complicado na época, assim, de se desvencilhar de tudo isso, né, mas graças a Deus hoje a gente tá aí. Amém, amém. Que toda honra e glória seja para Deus. E que você não possa mais cair, Amém. tá? Eh, Nós, assim, falando sobre erros, sobre pecados, quem somos nós, né? Sim, Quem somos nós para falar de erros e de pecados? Todos os dias nós acordamos e temos guerras espirituais fortíssimas e diferentes. Ontem foi uma guerra, hoje é outra, sim, amanhã vai ser outra luta. Nós todos os dias enfrentamos guerras espirituais sim. e todos os dias são lutas diferentes. Apesar de sermos apaixonados por Jesus Cristo, é muito difícil você viver o evangelho, É, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso porque hoje eu, inclusive ontem, estava comentando no meu Instagram sobre o processo. Eh, Quando eu cheguei no meu deserto, 2023 para mim foi um ano de deserto.
eu cheguei no fundo do poço e eu falei assim, eu não tenho saída. Mas saída assim que eu perdi tudo que você possa imaginar. E eu recebi propostas surreais, que era para eu estar em níveis, e eu senti o Espírito Santo queimar no meu coração. Eu te plantei aqui, você vai dar raiz. Fica aqui, filha. A raiz, ela precisa nascer daqui. É. Não sai, não sai. E eu olhava e eu falava assim, mas aqui tá deserto, eu não vejo uma gota de água aqui para eu poder criar raiz. Como que vai sair raiz daqui? E o Senhor falava, eu tô aqui, eu te plantei aqui. E hoje eu olho para o meu deserto e eu falo, Pai, como é bom te servir. Como é bom não olhar para as propostas e olhar para a promessa. Sim. Como é bom viver sobre uma promessa. Então, assim, diante de todas as pessoas ao nosso redor, porque eu falo assim, nós somos cercados de pessoas que nem sempre têm a mesma visão que nós. E tá tudo bem, porque a promessa é nossa, não é dos outros. Às vezes, até mesmo a sua própria esposa pode não ter uma visão semelhante à sua, mas ela vai estar coerente porque hoje vocês são um coração só. Sim. E daqui a pouco ela vai entender que aquele processo valeu a pena. Então, o que eu quero dizer sobre o processo, sempre vale a pena a gente olhar para a cruz de Sim. Cristo, sempre vale a Isso. pena olhar para o sacrifício dele, sempre vale a pena entender quem ele é, sempre vale a pena ter um relacionamento com ele. Jesus, ele faz coisas surreais, inimagináveis. Eu olho assim para a obra de Deus na minha vida e eu falo, uau, você é um Mr. M. Porque é inacreditável o que ele Inacreditável. faz, né? É. E hoje você participa de algum ministério, de igreja, você Sim. congrega em alguma igreja? Sim. É só um adendo sobre batalhas espirituais, porque isso é algo muito real. Eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é mais real do que o nosso mundo que a gente consegue ver. Sim. E tem um som meu que a gente, inclusive quando eu conheci minha esposa, que a gente gravou em Salvador, na verdade em Santa Cruz das Almas, que é mais pra dentro de Salvador, eu e Silas Magalhães, que o som chama Chamada Perdida. Eu amo essa música. E é sobre carro, uma temática tipo diferente assim. Só que a gente fez 3 meses de jejum e oração e devocional juntos Uau. pra consagração dessa música, assim, pra separação dela ali pro reino. Só que foram os 3 meses, um dos 3 meses mais difíceis, assim, que a gente teve. Porque eu bati meu carro 2 vezes, o ônibus bateu no meu carro e depois o outro carro bateu no meu carro. E porque a temática Meu do Deus. som era sobre isso. A Ana também, acho que o ônibus bateu, né? Bateu. O Silas, ele disse que tava descendo numa rua, assim, que era bem inclinada, e o volante dele travou, e tava vindo um caminhão na outra direção, e ele não sabia. Ele orou e gritou pra Deus, e Deus deu o livramento. Só que, vê como que, quando a gente se dispõe a fazer algo pra Deus, o inimigo sempre vai tentar, de uma forma ou de outra, nos tirar o foco e tirar nossa atenção. Só que eu creio muito que ninguém joga pedra numa árvore que não dá frutos, então a É gente precisa verdade. continuar, sabe? É verdade. E sobre o ministério, eu congrego na Igreja Mais de Cristo, em Florianópolis, faço parte do Ministério de Louvor de lá. E, inclusive, um abraço ao meu pastor aí, pastor Júnior Batista. Ele estava aqui em São Paulo também, fazendo umas Ah, é, pregações aqui. pastor? Por que Agora que ele não veio foi. pra cá Pois é, conosco? é um homem de Deus. E graças a Deus a gente está congregando. E, inclusive, o que me mantém lá, uma das coisas que me mantém lá para ainda não vir para São Paulo, é esse processo de viver, de entender o que Deus quer. A gente acabou de casar, precisa ser discipulado, ser Sim, com pastoreado, certeza. precisa servir também. Porque o que o próprio Jesus falou, quer ser o maior, então seja o menor. Quer ser servido, primeiro sirva, sabe? Então, Sim, longe de todo esse foco de música, de carreira e tudo, há um ministério, sabe? Porque não sim, adianta nada fazer se não for um ministério. É sim, carreira, aí sem Deus é só uma carreira, sabe? sim, é Então eu sirvo verdade. lá, graças a Deus. Ai, que bacana. Você falou aí sobre servir, né? Vou deixar até aqui uma mensagem para você, para vocês e para você, telespectador. A pirâmide do reino de Deus ela é muito diferente da pirâmide do homem. A pirâmide do homem, o chefe do chefe fica no topo e ele é servido. Uhum. E a pirâmide do reino de Deus, o chefe do chefe fica embaixo e ele serve os demais. Então, quanto mais você servir, mais você vai ter as heranças do reino de Deus, mais você vai ter as riquezas de Deus. E riquezas eu não falo sobre dinheiro, porque tem coisas nesse mundo que o dinheiro não compra. E todas as vezes que você se coloca em posição, como você falou que você estava fazendo ali a música, servindo o reino de Deus, e você teve aquela batalha espiritual, quanto mais a gente serve o reino de Deus,
mais as coisas crescem na nossa Sim, vida. E até mesmo na palavra de Deus diz, né? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sim, e as demais coisas vai ser acrescentada. E essas demais coisas, não há nada no mundo que pague, sim, porque elas são surreais. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, a nossa mente não consegue imaginar e o coração não consegue sentir aquilo que ele tem preparado para aqueles que servem o reino de Deus. Então, assim, é lindo o seu trabalho, é impactante. Continua, não pare, não pare, não pare. E o Senhor, ele nos deu autoridade, domínio e governo para todas as coisas dessa terra, inclusive para pisar na cabeça de é, Satanás. Então, ele não tem autoridade e domínio sobre eu e você. Então, todas as vezes que vir aquelas vozes do além, algo tentando parar o seu chamado, algo tentando destruir algo que o Senhor colocou, sim. é só Só ruído. anular isso Uhum. e correr, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece e somos mais que vencedores em Jesus. Sim, sim. É sobre isso. E Jesus, o ele reino de Deus ele é feito sobre renúncia, sobre é a base de renúncia. renúncia. Porque de fato é tudo perda, quando comparado com o poder da glória, sabe, com o peso da glória. Sim. E eu é algo que acho que eu nunca falei em nenhum lugar isso. Uau. Eu creio eu, talvez eu Uau. já tenha falado, a minha memória é bem ruim. Mas enfim, eh, pra eu fazer tem uma música com o Bruno Ramos, que foi a música que de fato me apresentou para o cenário do trap cristão, que a música se chama Pedra. E quando eu gravei o clipe dela, eu vim para São Paulo para fazer uma prova de um concurso, porque o meu foco era, eu queria me estabilizar e primeiro passar no concurso para depois fazer de fato o que eu queria fazer, que era música e tal, enfim. Mas eu queria me estabilizar, eu me estabilizar, no caso, preciso de tanto de dinheiro, preciso estar estável, preciso de um emprego para poder viver bem, digamos assim. Sim. E passei nessa prova. Só que hoje eu entendo todo esse planejamento de Deus que Deus fez com essa situação, porque eu não valorizava o meu ministério tanto, e eu falo isso hoje entendendo que realmente eu estava muito errado e era um pecado na época. Eu não valorizava o meu ministério ao ponto de vir para São Paulo para gravar um clipe. E coisas que hoje eu faço, né? Graças a Deus. Mas eu não valorizava. Então, Deus colocou como desculpa: não, vai lá fazer uma prova de concurso que aí eu vou te usar eu vou usar essa viagem para poder gravar esse clipe. E foi aonde tudo começou a evoluir, digamos assim. Uau. Tudo entrou em ascensão com relação ao reino. E eu lembro que eu tava um dia orando, eu tava num propósito de 3 da manhã sobre esse concurso, e eu já tinha passado na prova, tinha algumas outras etapas e tal, só que eu tava orando porque eu ainda sentia dúvida no meu coração, inclusive pro telespectador. O que é de Deus não gera dúvida. O que é de Deus dá certeza. Tá com dúvida? Ora a Deus. Deus, é da sua vontade de fazer isso? É da sua vontade de fazer tal coisa? É o seu plano que eu faça isso? Se sentir dúvida, não é de Deus. O que é de Deus de verdade não causa dúvida, não gera dúvida. E eu fui orar e falei: Deus, porque eu quero tal coisa, eu preciso que o Senhor me ajude, tal coisa, porque isso vai melhorar a minha vida nesse sentido, nesse sentido. E no silêncio ali da noite, o Espírito Santo gritou na minha alma: mas é isso que eu quero pra você? Meu Deus. E eu caí em lágrima. Inclusive, eu tinha um problema muito grande com lágrimas, que eu não conseguia chorar. Eu em velório eu não chorava, eu era muito bloqueado com relação a isso. E ali o Espírito Santo começou a me tratar, e era um choro de desespero, porque eu sabia o quanto que eu tinha estudado pra estar ali, pra passar naquele negócio. É um choro de que eu fiquei impactado com o que Deus falou, porque quando a gente vê algo, quando a nossa carne vê algo espiritual, a gente fica impactado e de impacto nisso e da glória de Deus, de eu entender, cara, realmente Deus se importa comigo, ele não tá simplesmente deixando que eu tome as minhas próprias decisões. Porque quando a gente anda com as nossas pernas, a gente vai até um momento, mas Deus sempre nos dá uma chance de voltar pro caminho dele, pro propósito dele. E eu comecei a pensar ali naquele momento sobre o que o meu coração ardia. Inclusive, com relação a propósito, é um bom ponto de partida. Não que tu vai descobrir o teu propósito ou que ele seja isso exatamente, mas é um bom ponto de partida. Você gosta de fazer isso? Você se vê fazendo isso? É isso que queima no seu coração? E aí eu conversei com outras pessoas e tal, e, e entendi, cara, se eu fizesse tal coisa pelo resto da vida, o que seria, sabe? Aí eu, cara, não é isso que eu acho que Deus queria pra mim. Se eu pudesse escolher, independente de salário, independente de qualquer coisa, se eu fizesse isso pelo resto da minha vida, eu seria feliz. Independente de salário. Seria fazer música, fazer o que eu Uau. quero fazer e servir a Deus da forma que eu amo fazer, sabe? E da Uhum. forma que ele usa, no caso. E quando ele disse, cara,
Então, não é sobre dinheiro, não é sobre eu querer segurança financeira, mas é sobre a vontade dele, sabe? Aí eu tive Sim. que renunciei a relacionamentos, renunciei muita coisa pra poder estar hoje aqui, mas eu digo que vale a pena cada segundo Vale, dessa renúncia. vale. Eu te compreendo. E eu tenho certeza que muitos telespectador também. E quem não, eu desejo que um dia possa ter essa experiência. Sim. Eh, Ô Lucas, o seu, último trabalho, ele tem um nome, né, e ele se chama É Muito Além do Trap. É. O que que isso significa? Foi meu último EP. E, na verdade, que foi o meu primeiro projeto compilado de faixas. Eu tenho muitos single, que são faixas únicas, né? Que a gente lança sozinho ali. Mas foi meu primeiro trabalho que eu realmente parei, pensei no conceito e que durou mais ou menos 2 anos ali pra eu fazer de fato. Que foram processos que Deus me fez passar e ensinamentos que ele quer que outras pessoas entendam também, através do que eu vivi, né? Através da palavra. Que é muito além do trap. O que que é o trap? É TRAP. Tempo, raízes, amor e personagem. Uau, Então, eu vou explicar um pouquinho por cima do que é cada faixa. Tempo, porque são coisas que a gente precisa viver e deixar de viver também, abrir mão de algumas coisas, para poder viver plenamente aquilo que Deus tem pra gente. Então, tempo, a gente precisa entender o tempo de Deus e esperar, porque um exemplo de o que dá errado quando a gente não vive o tempo de Deus. Abraão e Sara não esperaram o tempo de Deus para ter o filho, gerou o tanto de problema que gera hoje, né? Tiveram um filho fora da promessa. E depois veio Isaac para poder arrumar, digamos, isso aí, para poder de fato cumprir a promessa. Mas tudo que vem fora do tempo de Deus é maldição. Bênção fora do tempo é maldição. Tempo, entender o tempo de Deus e viver mais tempo com Deus, passar mais tempo com Deus e menos tempo com as coisas do mundo. Amor, isso foi um processo gigantesco também, porque primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, mas também quebrar pontes, quebrar conexões com amores que te roubam amor, roubam de Deus. uau, Então, às vezes é um relacionamento, às vezes é amor ao dinheiro, às vezes é amor ao carro, amor a alguma coisa. Mas é sobre quebrar correntes com amores, com outros amores. Tem uau. até uma música que eu ouvia muito, que era Queimou todos os outros amores, que o fogo dos olhos de Deus queimou outros amores. E é de fato o que eu vivi, que foi eu imagino que como semelhante a uma pessoa que é dependente química, ela precisa fazer aquela ficar limpa, sabe? Então dói, é ruim, só que quando chega ali na plenitude, fica limpa, tá tudo certo, fica muito bem. E é de fato quando a gente começa a abrir mão de coisas que nos impedem de viver na presença de Deus, porque outros amores acabam distraindo, sabe? Do que Deus realmente quer falar. Eu imagino que a gente estando, digamos, numa sala com 100 pessoas ali, e uma pessoa quer falar alguma coisa e todo mundo fala ao mesmo tempo. Não tem como a gente nem saber quem é a pessoa que tá falando. É Sim, assim na nossa mente, quando a gente tem muita distração. Ah, eu amo isso, ah, eu gosto disso, ah, isso uau. aqui e aquilo. A gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, sabe? Então, tempo, amor, raízes, que isso foi um processo gigantesco que Deus fez comigo sobre estar enraizado, porque eu creio que nós somos árvores, de fato. A Bíblia fala isso. Sim, E a figueira verdadeira é o Senhor. E a gente precisa estar enraizado porque raízes saudáveis geram árvores saudáveis e frutos saudáveis. Raízes ruins, raízes de má qualidade, não conseguem absorver o nutriente, não conseguem viver e produzir e evoluir da mesma forma. Então a gente precisa criar raízes e eu faço uma analogia, inclusive nessa música, que foi um ensinamento que Deus me deu, uma revelação ali na hora ali, sobre bonsai. Por quê? Eh, São 3 pontos ali, que uma comparação que foi num estudo ali que eu estava fazendo. A figueira e o bonsai. A figueira, ela fica na natureza. Ela tem raízes profundas. Quem molda ela é Deus. A mão de Deus é o vento e ela dá fruto. Enquanto o bonsai, ele é pequeno, ele fica num vaso, então ele não consegue ter raízes profundas. Ele não consegue se aprofundar de fato e evoluir e crescer. Por isso que ele fica pequeno, né? Ele não consegue crescer igual a figueira. Ele pode até ser bonito, porque ele é moldado pela mão do homem. Ele é moldado para aquilo que o homem quer que ele seja. Ah, eu quero que ele seja redondo, eu vou fazer ele redondo. Eu quero que ele seja quadrado, vai ser quadrado. Ele raramente dá fruto. Então fala sobre a gente não ligar tanto para aparência, mas ligar para os frutos, ligar para ver se a gente está enraizado. O bonsai, qualquer um pega daqui, coloca lá, porque ele não tem raiz. Então ele tá limitado a um ambiente, sabe? A figueira não, a figueira sim. tá enraizada.
bate o vento, chove, faz o que quiser, mas ela tá ali, sabe? E ela dá fruto. Que é, de fato, a vida do cristão. Se a gente não tiver enraizado em Deus, qualquer fofoquinha de uma pessoa, qualquer coisa ali errada que a gente viu, porque, cara, eu creio que a igreja que está com os irmãos é um hospital. A gente tá ali, um ajudando a curar o outro, e a gente tá ali no tempo de mês, Deus curando nosso coração. De fato, pra gente, se fosse perfeito, a igreja não precisava ter igreja. Todo mundo na sua casa, tudo certo, sabe? Mas a gente tá ali para aprender, para evoluir. Então, quando a gente tá enraizado, a gente não deixa que qualquer coisa nos tire do foco, sabe? E a gente dá frutos, que é o mais importante, né? Então, e personagem, que foi, acho que o maior processo que eu passei, que é sobre eu matar o velho eu, sabe? Porque eu creio que, e a palavra é bem clara com relação a isso, que quando a gente, beleza, eu voltei pra Deus, entendi o tempo, entendi raízes, entendi o amor, mas com a rotina, com o passar do tempo, a gente acaba se tornando sepulcro caiado, como fala a palavra. Que a gente, por fora tá tudo certo, tô bem, tô de boa, mas por dentro a gente tá todo machucado, a gente tá com água, tá feio, sabe? Então, é abandonar de fato a aparência, não ser mais um sepulcro caiado, mas matar o personagem, demonstrar a fraqueza, sabe? Eu acredito que todos temos cicatrizes, todos temos alguma coisa pra precisar curar. E da gente falar que, não, eu não tenho, a gente já mostra que a gente precisa de alguma coisa, então, porque tem medo de rejeição, dificuldade de aceitação. Então, todo mundo tem algo que precisa cuidar e lapidar. No dia que não tiver mais, levanta a mão, Deus puxa. Tá Exato. perfeito, sabe? Sim. Enoque vai vir aqui e vai subir com Deus. Então, que foi o processo maior, que a gente de fato entender que, cara, Deus não quer oração falsa. Deus não quer palavra bonita, Deus quer sinceridade no nosso coração. Então, mata o personagem e vive de fato, né? É o que Deus quer. Porque a própria palavra fala que aquele que quiser seguir a mim, Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, no momento que a gente quer viver como a gente quer, pra agradar os outros, sendo um personagem, a gente vive como a gente quer. No momento que a gente quiser viver como Jesus quer, a gente precisa viver a vida dele, não a nossa, sabe? Sim. E esse EP fala disso. E que eu creio que, assim, veio do meu coração, assim, com amor. Eu fiz com muito amor, com muita revelação da palavra e tempo com Deus, assim, que é algo que, pra mim, na verdade, foi uma cura de muita coisa, porque foram processos. E eu espero, eu creio que esteja sendo também pra quem tá ouvindo, né? Com Que essa certeza. palavra, esses louvores, achem uma terra fértil quando vocês ouvirem, que possa, de fato, tratar, né? Possa Sim. somar em algo. E qual que é o som que mais impacta a sua vida, assim, que tem uma lembrança que você fala assim, isso saiu e foi daqui que saiu realmente minhas dores, o meu chamado, o meu passado, ele me tirou daqui, do fundo do poço. Sim. Amor, ele fala muito, muito de tudo que eu passei, do meu testemunho. E algo que agora vai conectar, que eu tinha até esquecido de falar, sobre da situação que eu falei que eu tava orando no quarto de madrugada. Amor, eu falo um pouco disso, porque eu lembro que eu tava orando, Deus falou aquilo, e eu, tá, Deus, o Senhor não quer que eu viva essa vida que eu tô vivendo. O que o Senhor quer pra mim? E ele me deu uma visão, e eu numa igreja que eu congregava quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, que eu cantava com o microfonezinho, era maior do que a minha cabeça ali, eu era pequenininho, cantava ali, de fato, com pureza pra Deus, e ele me lembrou isso, é isso que eu quero pra Uau! você. Tá fazendo o que aí, sabe? Meu Deus, eu desabei. Eu não era nada, eu era uma coisa no chão ali chorando. Mas assim, ali Deus tratou e Deus me mostrou de fato o que ele queria. Aí ele me deu uma outra visão com um estádio cheio de gente. Ele falou: Meu Deus. disso aqui, aqui que eu comecei, eu dei início. E aqui é onde eu vou te levar, Amém. se continuar. Então, amor, ele fala disso, fala das dificuldades que a gente passou quando era criança e fala do final lá, que é: minha mãe orou, eu tava em coma, Jesus escutou, me tirou das sombras. Que quando eu nasci, era 26 de fevereiro de 2001. E era carnaval, não tinha médico no hospital lá. E a minha mãe começou a ter as dores do parto ali, era início da madrugada, e fui nascer às 11 horas da manhã. Então passou bastante tempo. E eu nasci, ela conta que eu nasci, me envolveram num pano ali verde e me levaram. E ela ficou lá: cadê meu filho? Cadê meu filho? E fiquei 10 dias em coma na UTI. E o milagre aconteceu, que ela me conta, né? Não lembro, mas ela me conta que do lado da incubadora tinha uma cadeira assim na sala do lado. Ela se ajoelhou e falou: Jesus, se o Senhor salvar o meu filho, salva a vida do meu filho, que eu vou entregar ele pra você. Vou entregar ele pro Senhor. Ele não vai ser mais meu Uau! filho, ele vai ser seu filho. Uau! Saindo daqui, eu vou ir numa igreja e vou apresentar ele, porque ele não vai ser meu filho, mas salva ele, por favor.
E dali, de um dia pro outro, eu comecei a ter uma melhora em alta e a minha mãe fala, tu é filho meu e filho de Jesus. Porque saindo dali, ela me levou numa igreja e me apresentou a Deus, sabe? Que E bênção, foi lindo. que bênção. E hoje ela se orgulha de você? Ela se orgulha muito, ela se orgulha muito. Que ba- Eu creio que tudo se encaixa, né? Que tudo que ela me ensinou quando eu era pequeno, hoje ela vê a parada virando realidade, sabe? Cara, tudo que eu orei, imagino ela pensando, né? Cara, quando ele tava na balada, quando ele tava saindo, fazendo coisa errada, eu tava de joelho orando por ele. Olha ali o resultado, sabe? Meu Deus, É, é algo lindo, eu tenho certeza que ela se orgulha muito. que bênção, que bênção. É surreal, é surreal. E eu vou te fazer uma pergunta. Você hoje tem 23 anos, você é um jovem, você tem a sua esposa, vocês são 2 jovens. Eh, e querendo ou não, você está ganhando um espaço no mundo de artista. Uhum. O quanto que você tem firmado sobre a sua promessa, e que as coisas à sua volta não vai paralisar isso? O quanto que você tem isso garantido aí? Ou você, sente, de certa forma, o mundo espiritual travando isso? Não, com certeza. É, eu até converso com a Ana, que é minha esposa, que quando a gente sente que a batalha cara, alguma coisa Sim, vai acontecer, tá muito difícil. Porque a gente, todo dia a gente sente isso, cara. Alguma coisa precisa acontecer. A bênção tá chegando, porque a dificuldade triplicou. E todo dia, em cada projeto, o inimigo tenta realmente eh, parar ali o nosso chamado, mas Deus é mais forte, Deus é maior. com E eu creio certeza. que tudo que a gente passa, ou a gente aprende, ou a gente dá tudo certo. Ou a gente não, ou a gente desiste, ou a gente aprende. Sim, Uma vez um homem falou, cara, o vencedor ele nunca perde. não. Ou ele vence, ou ele aprende. Então eu creio que é isso. E cada vitória, cada derrota, é tudo uma experiência, é tudo nos aproxima de Deus. Mas são processos e processos, sabe? Sim, A vida com Deus, ela não é fácil, e ele nem disse que seria, sabe? Ele falou, pelo contrário, no mundo tereis aflições. E sim, quando a gente se levanta, acredito que tu aqui se levantando para ser uma voz profética pro meio do podcast, pro meio da tua vida também, sim, e das tuas redes sociais, enfim, e eu, através do trap, é, como tu falou, é uma extensão do reino de Deus. Jesus sim, mesmo falou que a gente faria obras iguais e maiores do que a dele. Então a gente continua fazendo e levando a mensagem. E a gente é sim, uma extensão. Eu me sinto muito honrado em poder servir a Deus e fazer o que eu faço, sabe? Um dia o Tiagão, um rapper Tiagão, um cara referência pra mim, me exortou com amor ali e eu entendi isso e trouxe pra mim. Que eu falei, cara, nossa, que legal, né? A gente tá fazendo rap, trap pra Deus. Isso é bom porque o rap, o trap acaba potencializando, né, a mensagem. Ele falou, negativo. Não é o teu rap, teu trap que potencializa a mensagem. É a mensagem que potencializa aquilo que tá fazendo. Então, a gente não é. Eu não me vejo como, sou artista, não, cara. Eu sou uma pessoa isso, que tem a honra. Deus olhou pra mim e ainda me viu um pouquinho de graça, assim, não, vou deixar esse pobre coitado aqui fazer. Então, eu tenho a honra de servir a Deus e fazer o que eu tenho feito, sabe? E sim, eu creio que se hoje eu morrer, amanhã ele levanta outro melhor e vai continuar fazendo, com porque certeza. a minha música, tudo é temporal, mas a mensagem é eterna. A mensagem da cruz vai continuar. Vai passar essa geração, outra daqui 1000 anos. Se Jesus não tiver voltado, vai ser isso. Vai ser a mensagem da cruz do evangelho e vai ser pregada do mesmo jeito, sabe? A Sim, mensagem não para. é verdade. Você falando assim, né, tipo, a nossa vida acabou aqui, eh, Jesus ainda continua aqui. Jesus é o maior brand da É, história. Uau! Jesus, há 2000 anos atrás, ele não tinha um Instagram, ele não tinha um celular. Ele é o cara, é indiscutível falar. Eu até me arrepio falando com você, porque, de fato, ele é o maior brand da história. é. Hoje nós, queremos ter, autoridade sobre muitas coisas. Queremos ser o mais esperto, queremos ser o melhor, mas não existe o melhor, existe você. Sim, E você é o melhor filho de Deus, porque igual a você não existe. Então, nós temos que se comportar assim como os melhores, mas os melhores para o reino de Deus, sim, para Cristo e não para o outro. Para o outro nós temos somente que servir, 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 e isso vai ser nos acrescentado, sim. né? A própria palavra fala que se alguém tiver que elogiar, que outra pessoa te elogia. Se eu não me engano, em Provérbios fala isso. Que se tiver
que haver um elogio que outra pessoa, não a gente mesmo. Porque a Uhum. gente, pelo contrário, a gente precisa se diminuir, que a palavra fala que a gente diminui para que ele cresça, Para sabe? que ele E cresça. é assim até com os irmãos, assim. Cara, Sim. eu sou um pobre coitado mesmo. Eu sou uma pessoa que erro, que caio, que tropeço, mas pelo favor e pela graça de Deus, eu tô aqui, sabe? Ele me Sim. sustentou. Eu não sei você, mas eu particularmente utilizo as minhas redes sociais, eu tenho esse podcast, eu quando me coloco com essa posição de, impactar vidas, eu me coloco como uma gigante. Só que eu sou desse tamanho. Sim, Só que as minhas fraquezas é só o meu pai que resolve. Eu não tenho que postar para os outros as minhas fraquezas, porque ninguém vai resolver, sim, porque está cheio de acusadores e de donos de razão. O que nós temos que mostrar para as pessoas é o gigante que Deus despertou em sim, nós. A minha natureza do sobrenatural que ele foi despertado. Então, quando nós nos colocamos aqui para falar do reino de Deus, não é porque somos perfeitos, não é porque nós, nossa, pregamos o evangelho, nossa, não. É porque nós estamos mostrando o melhor de Cristo que há em nós. sim. Porque o pior, ninguém aqui vai resolver. Muito pelo contrário, está cheio de É, acusadores. eu acredito que tudo que a gente faz é por causa da unção. E meu pastor ele me ensina isso, cara. Sem a unção a gente não é nada. A Não é unção de Deus a nada. gente não é nada. O que é a unção? A unção é algo que te capacita para fazer o impossível ou para fazer É, algo que não é esperado. Então, é, o que fez Davi conseguir derrubar o gigante lá com a cabeça dele? Foi a unção que Samuel deu para ele anos antes, sabe? Então, a unção de Deus, ela nos capacita para fazer algo que é extraordinário. Eu, sim. Lucas, cara, por mim mesmo, cara, eu não consigo fazer uma letra, não vou conseguir escrever nada, não vou conseguir cantar, não vou conseguir fazer nada. Mas por causa da unção, ele me torna grande, sabe? Sim. E também, assim, quando nós conhecemos quem é Cristo, porque assim, eh, a fase cristã, ela tem várias etapas. Tem uma hora que você quer viver mergulhado na igreja, tem uma hora que você não quer saber da igreja e você quer falar, e agora eu tenho que aprender a Bíblia sozinho. Eu acho que é o tete a tete, é É, Jesus e eu. Tem hora que você fica realmente no secreto, tem hora que você entra na época do jejum e não é mais ninguém. Tem hora que você acha que tudo é demônio, só que a gente tem que parar de espiritualizar as coisas, porque às sim, vezes o próprio demônio somos nós sim, mesmos. Às vezes, o que nós precisamos é entender quem Jesus é. sim, Porque quando nós entendemos quem Jesus é, nós nos tornamos parecidos com quem ele é. E aí sim nós conseguimos quebrar quem nós somos, porque quem sim. nós somos não é quem ele é. Então, todas as vezes que conhecemos mais de Cristo, nos tornamos mais parecidos e matamos os nossos velhos eu, porque existe várias Gabrielas aqui dentro. E eu falo assim, que a minha melhor versão é quando eu estou revestida do Espírito Santo É, de Deus. exato, nossa. Nossa, ô Lucas, as pessoas olham pra mim e ela fala: "Nossa, que brilho! Nossa, como que você está mais bonita?". Eu me visto melhor, eu me porto melhor, eu me falo melhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele é incrível. Sim. E quando nós estamos na nossa carne, a gente é pesado, a gente é carregado. Não sei você em casa também. Você já chegou perto de alguém, você sente até um peso assim, nossa, que pessoa Demais, demais, carregada. várias vezes. Você já se afastou de amizades porque você vai ver assim, não, toda vez que eu tô com aquela pessoa, algo não vai pra frente, algo empaca. Sim, Então, andar com Cristo é você realmente se revestir do seu verdadeiro eu todos os dias. E a vida cristã, ela não é sobre perfeição. A gente vir aqui, nos posicionarmos como verdadeiros filhos de Deus, é porque nós estamos cumprindo o ID. Porque sim, na palavra de Deus fala que ele quer os filhos dele manifesto. E aquilo, o meu eu, a minha pior versão, ela não vai ganhar daquilo que Deus me chamou para ser. Então nós temos que sim colocar para fora aquilo que Deus nos chamou para ser. sim, E ele vai matando aos pouquinhos. Por isso que ele fala: "Vem como você está, e no caminho eu vou te capacitando, eu vou limpando a sujeira que tem, sim. porque perfeito ninguém vai ser". E diante dessa linha de raciocínio, eu quero te perguntar o que para você significa religião e Jesus? Tá. Primeiro que religião, eu acredito que a religião ela é algo que talvez em alguma época foi realmente super útil, super legal para a sociedade. Hoje eu acho que inclusive hoje a religião assim não é a parte ruim. A religiosidade que as pessoas pegam a religião e transformam ela numa muleta para poder fazer o que quiser e colocar desculpa naquilo. Não, mas pô, conforme a religião, o que tu tá fazendo tá errado. Um exemplo, conforme a religião, uma tatuagem tá errado. Conforme a religião, usar maquiagem é pecado. Alisar o cabelo, cortar o cabelo tá errado. Só que a religião, eu não vejo ela como o problema, mas a religiosidade, que a pessoa usa aquilo como uma muleta
para poder se basear naquilo e fazer o que ela quer, a vontade dela. Por exemplo, é, já vi pessoas falar, é pecado fazer tal coisa, é pecado fazer tatuagem, é pecado usar piercing. Tu já ouviu alguém falar, cara, é pecado eu jejuar 2 horas, 2 dias seguidos? É pecado eu orar 5 horas seguidas? Não é, porque a pessoa não vai fazer essa pergunta porque ela já sabe a resposta. Se a pessoa tá perguntando tal coisa, é porque ela já tá incomodada com aquilo. Então, eu posso ir até aqui, mas se o Luca me falar que eu posso ir mais, eu vou mais. Então, na verdade, a religião, ela só te bloqueia, a religiosidade, na verdade, que é usar a religião de uma forma errada, ela te bloqueia e te manipula, sabe? Quando a gente se permite, ou às vezes a gente usa a religiosidade para manipular os outros. Eu acho isso péssimo. E inclusive, muitas vezes eu sou vítima da religiosidade, porque... Não vítima, né? Mas assim, eu sou afetado por isso porque o rap, o trap em si, por ser um movimento urbano de música, e algo diferente, uma batida diferente, acaba chocando alguns, né? Mas, igual você me fala, a mensagem, ela é a mensagem. Se eu estiver falando, se eu estiver pregando, se eu estiver orando, se eu estiver escrevendo num livro, a mensagem do evangelho é essa. E pronto, acabou. Mas a batida não é de Deus. Tá, e batida é de Deus ou do diabo? Ou uma guitarra abençoada é de Deus e um piano amaldiçoado é do diabo? Não existe isso, sabe? E a religiosidade, ela cega as pessoas, sabe? Sim, Ela cega as pessoas e realmente leva para o abismo, porque a pessoa ela não só leva outras pessoas a se afastarem de Deus, mas ela mesma já tá longe de Deus, sabe? Então, sim. a religião em si, eu creio que não seja o grande problema, mas usar da religião de forma errada acaba sendo, e hoje em dia isso é muito feito, mas acaba sendo esse o grande problema. Sim. E hoje você falando aqui me vem até à mente, né? Nós vemos hoje a religiosidade ela sendo imposta, eh, vamos dizer assim, usando a própria palavra de Deus, mas ela sendo imposta. Sim. Só que quando você é ousada como eu não sei se você é ousado ou se você Eu também é sou ousado, doido, eu doido, doido sou por Deus. ousada. Se tem uma coisa que eu sou, é ousada. É quando você vai a fundo e fala: "Jesus, não é possível, você tá me tirando, porque eu falo com Jesus do meu jeitinho. Isso aqui não é normal, Jesus. Por que que não? Por que não?" Como por um exemplo, eu vou contar aqui um testemunho. Eu, ia para academia, eu fui batizada, na época eu tinha 18 anos, e aí eu tinha uma líder de célula que ela falou para mim, assim, que eu não podia ir para academia de leg e nem de cropped, porque eu estava, fazendo com que os homens me olhassem. E eu comecei a me sentir muito mal, e eu ia feia para academia. Só que todas as vezes que eu ia para academia, quando eu colocava aquelas roupas mais largas, eu Uhum. me sentia mal também. Só que eu comecei na hora que eu saía de casa, eu começava a falar assim: "Pai, nossa, mas eu não tô gostando dessa roupa". E eu começava porque eu me tornei uma pessoa religiosa. E eu começava a orar e falava assim: "Senhor, mas eu não tô gostando, eu gosto mais de assim, eu gosto mais de justo, tal, que não sei o quê", porque eu sempre fui muito gordinha. E teve um dia que eu realmente tive um encontro com Deus, do Senhor, tipo assim, de lendo a palavra e de ouvir a voz de Deus assim: "Eu te aceito como você é. Você tem que, fazer por mim, pra mim, eu te aceito como você é". Mas por quê? Porque não entrou mais a roupa, não era mais sobre a Sim. roupa, era sobre o meu corpo. Pra você ter noção, eu fiz uma bariátrica, de tanto que eu não me aceitava. Eu sou uma bariátrica. Então, eu falo sobre religião e a que ponto que a religião, ela trava a vida das Sim. pessoas. A pessoa ali tem tatuagem, aí tem a pessoa: "Ai não, ali não é nossa, tá falando de Deus, mas não, ali peca". Todo mundo peca. Sim. E se você for olhar, de fato, para aquilo, quando eu falo que eu sou ousada, eu fui começar hoje, né, realmente devorando a Bíblia, estudando e tudo. Quando você olha para Jesus, quando você olha para Deus, você não vê ele acusando ninguém. Você não vê ele, se afastando de nenhum pecador. Sim. Você não vê ele se distanciando das pessoas, você não vê ele fazendo isso, você não vê ele indo, no microfone pregar e começar a falar das vestimentas das pessoas, isso, daquilo. Claro que a gente não tem que pregar, eu sou contra a hipergraça, mas o que eu estou falando é que as pessoas estão usando, ao invés de levar o evangelho, o id, usando às vezes de forma errada. Sim. Até mesmo falando aí, Priscila Alcântara, vamos falar dela. Que eu tenho a ver com a vida que ela resolveu levar? Deixa ela, isso não é mérito meu. Eu não tenho que tomar partido do que ela fez, do que ela fez, se é certo, se é errado. Isso não é uma decisão que me Uhum. cabe.
Agora você vê as pessoas querendo tomar partido, chegando lá e falando, e é isso. Aí pega lá um memezinho para ganhar mídia na internet. Olha aqui ela antes, olha aqui depois. Tudo bem, todo mundo já sabe, mas pega o microfone, pega a sua internet e vai pregar sobre o evangelho. Chega de pregar da vida dos Sim. outros. O que eu faço, o que você faz, não diz respeito ao outro. Só que tem algo que eu, inclusive, tinha colocado aqui como uma pergunta para você, que entra até nisso. E na verdade é que, ô Lucas, nós parecemos muito com aquilo que a gente prega, com as nossas frases no Instagram, com a sua música. A gente mostra muito para as pessoas que a gente parece com Cristo. Só que, na verdade, é a nossa essência que precisa aparecer. Sim, Nós é precisamos verdade. ser. Antes de ter o poder de pregar, antes de ter o poder de ter nesse microfone, antes de impactar vidas, nós precisamos ser. Jesus, ele precisa estar aqui dentro. Sim. Então, tipo assim, as pessoas não olham a nossa renúncia, não sabem o quanto que nós viemos orando, não sabe o choro, as lágrimas, não sabe o quanto difícil é vir aqui e se colocar para multidões, para pessoas que impactem uma vida. Sim. Mas é uma vida por reino de Deus. Sim. Ontem à noite eu até postei, imagina só você chegando lá no céu, e aí chega uma pessoa perto de você e fala, só tô aqui porque você não teve vergonha de pregar o evangelho. Meu Deus do céu, que sensacional. Sim. Então é simplesmente você olhar para Cristo e seguir, não importa mais as vozes ao seu Sim. redor. Porque ele é a verdadeira religião. Sim. Ele O evangelho é simples. ele é simples. Eu creio que assim, a Bíblia ela é bem clara com relação aos pecados e digamos, as Sim. proibições. Porque não as proibições, mas assim, as orientações. Porque a gente possui o livre-arbítrio. Então, se Deus fala, se a Bíblia fala não vai matar, não vai roubar, não vai fazer tal coisa, porque de fato existe a lei da semeadura. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai colher. Isso é um Sim. fato, e isso não é nem só com relação a falando do evangelho. Se pegar por exemplo, os maiores empresários, empreendedores, os caras falam, não, cara, faz isso aqui, ó, porque tu tá fazendo isso aqui, é a lei da atração, é a lei de não sei o quê. Mas assim, o princípio é o mesmo, que a gente vai estar fazendo, vai ter um resultado. Então, a Bíblia é bem clara com relação às orientações do que é ser certo e do que é errado. Só que o que as pessoas fazem muito é pegar aquilo que tá em aberto, digamos assim, é uma coisa que não se tem entendido muito bem, Sim. é algo, uma frase ali que, Pega um tipo, trecho e pega um anula trecho outro. e anula o outro e começa a usar aquilo para Benefício próprio. em benefício próprio, em benefício da sua igreja, em benefício de alguma Uhum. coisa assim, do seu Instagram, enfim, de qualquer coisa. É. Mas o evangelho, ele é simples. Sim. Jesus, eu creio que assim, tudo começa a mudar e a melhorar quando a gente começar a conhecer quem Jesus é, Quem Jesus é. o caráter de Jesus, porque tem uma coisa que assim, que eu penso, cara, tal coisa, e o que Jesus faria? O que Jesus faria se a pessoa me xingasse? E eu falo isso porque eu sou, às vezes eu sou meio doido assim, na rua assim, eu ando meio cabreiro assim, eu falo, cara, o que eu faria se a pessoa me xingasse assim no trânsito? O que Jesus faria se a pessoa me xingasse? Sabe? Sei lá, Jesus faria se em tal situação que eu me chateio? O que Jesus faria na situação que tem uma oferta de uma coisa que é ilegal? O que Jesus faria quando a pessoa me ama e eu preciso demonstrar amor e eu não gosto dela, sabe? Tipo, Uhum. de demonstrar amor fraternal. Então, cara, se a gente começar a pensar, cara, o que Jesus faria com relação a isso, já resolve boa parte dos nossos questionamentos. E conhecer o caráter e a opinião de Deus, sabe? Sim. Porque muita gente vive pela própria vontade, fala coisas assim, porque quem direciona as pessoas, quem discipula, tem uma grande responsabilidade. Mas quando a gente fala coisas também assim ao vento, que pode prejudicar alguém, a própria palavra fala, ai daqueles que fizerem tropeçar um dos meus pequeninos. Então, devido ao acesso à internet, a opinião muito fácil, todo mundo é muito especialista em tudo, Em tudo. sabe? Uhum. Sendo que, cara, mas a tal pessoa se perdeu por causa disso. Mas tal pessoa... Irmão, tá fazendo teu devocional? Tá lendo? E a tua vida financeira? Por exemplo, às vezes a pessoa tá devendo Deus e o mundo. E a tua vida espiritual? E a tua vida sentimental? Às vezes a pessoa quer julgar uma pessoa em algo que realmente a pessoa errou e caiu porque era a fraqueza dela, mas a pessoa tá o dobro de sujeira, só que ninguém vê, sabe? O meu Sim. pastor, ele fala, cara, tudo que tu quiser fazer, tu faz, assim, tudo que essas coisas que tu faz, pensa assim, cara, se isso que eu tô fazendo aqui no secreto for exposto, Sim. eu vou temer? Isso aqui, por exemplo, tô pegando dinheiro errado aqui, um dinheiro que não me pertence. Se isso for exposto, eu vou ficar envergonhado e meu Deus, vai ser horrível.
Então, assim, se eu fizesse tal coisa e isso fosse exposto, eu continuaria fazendo isso? Sim. Ah, eu acho que não. Então, já sabe que não era pra fazer. Então, Uhum. o evangelho é bem simples, sabe? O livro Sim. de Provérbios eu amo porque são conselhos. São conselhos de uma pessoa que se deu bem na vida, de um sábio. Conselhos sobre vida amorosa, sobre negócios, sobre rotina, sobre Deus, sobre um monte de coisa. Então, o evangelho, ele é simples. As pessoas que dificultam tudo isso, sabe? Dificultam. A gente conversa muito com a minha esposa e com o pessoal lá da igreja lá sobre, por exemplo, a teologia que fala sobre a volta de Jesus. Ah, eu sou pré-tribulacionista, acredito que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, eu acredito que depois e tal. Aí o pessoal se briga, assim, na internet, o pessoal fala, não sei o quê, papá, porque eu acredito que é isso, eu acredito que é aquilo. Cara, na hora que Jesus voltar, independente se vai ser antes ou depois, eu vou estar preparado. Porque o meu coração tá no lugar certo, Sim. eu tenho um relacionamento com Jesus, eu sei quem Jesus é. Então é isso, sabe? Ah, mas Jesus vai me atacar se eu fizer tal coisa. Por exemplo, né? Ah, pô, será que fazer trap é pecado? Cara, se tu tá perguntando alguma coisa assim pra Deus, é porque tu não tem realmente a intimidade com Ele. Porque o Espírito Santo, ele nos incomoda, digamos assim, quando há uma coisa ruim, e nos dá paz quando é em relação a outra Sim. coisa. Eu creio que as pessoas precisam entender mais assim, cara, é menos de que eu tô lendo na internet, é menos de opinião dos outros, mas o que que Deus, o que que a Bíblia fala sobre isso? Ah, a Bíblia não é tão explícita com relação a esse trecho. Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo com relação a isso? O que que o Senhor quer me ensinar com relação a isso? Pronto, acabou, sabe? Sim. É mais simples do que parece, É sabe? mais simples do que parece, é isso mesmo. E eu, quando uma forma de ter um bom relacionamento com Deus é que eu olho e eu não sinto ele um acusador. Sim. Eu Deus é um pai de amor. sinto, exatamente, eu me sinto sempre no colo de Deus. Ele não me acusa. Então, sempre que eu estou diante de uma fraqueza minha, sempre que eu estou diante de algum erro, sempre quando eu caio, eu falo, Pai, me pega no teu colo, porque é nesse momento que eu mais Sim. preciso. Pai, eu caí. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas por que que eu caí? E eu tento me aperfeiçoar, e eu tento buscar algo para que eu não possa fazer de novo, porque o Evangelho, ele é a transformação, e a transformação pode ser sim do dia para a noite, mas tem pessoas, depende de pessoas, não é do dia para a noite. Sim. É uma luta diária e é a sua individualidade e particularidade com Deus. É Sim. parar de ouvir o que o outro diz. Ah, você fez isso e tem que acabar aqui hoje e agora. Não, não é assim. É você e Deus. Sim. Vai para o particular, vai para o secreto, tem intimidade, que é você e o Pai. Não é as pessoas que te transformam. Sim. É a palavra de Deus e é Jesus Cristo. Pois é, os pessoal quer colocar Deus em moldes. Ah, porque se tu orar assim, É, Deus vai vir. Se tu orar assado, não, ele não vai vir. é, Cada um tem um jeito. Por exemplo, falando em questão de igreja. Ah, não, eu adoro se for girando. Eu adoro se for jogado no chão. Eu adoro se for assim. Cara, não tem jeito errado de adorar a Deus. Eu já vi gente falar assim: ah, não, se tu tá orando e tu dorme na oração, tu tá errado, tá em pecado. Cara, um exemplo, se tu tá no colo do teu pai, tu tá falando com ele, tu adormecer, é. ele vai te julgar por isso? Não, ele vai ficar lá e, cara, ele tá tão bem na minha presença que ele acabou adormecendo, sabe, comigo. Então as pessoas, elas levam Deus como. Claro, Deus, ele é bem claro com relação à justiça dele. Justiça, Só é. que as pessoas usam isso como para pregar um Deus de ódio, sendo que Deus de Não, verdade, ele é o Deus que ama, não, sabe? ele é um Deus de Ele é amor. amor, ele é espada, mas ele não é sempre espada, ele também não é sempre amor. Quando a gente entende o amor dele, a espada acredito que fica um pouco mais de lado, porque a gente Sim, começa a caminhar conforme a vontade dele, sabe? sim, sim, é verdade. Eh, e eu acredito muito assim que o que muda a história, o que muda a nossa geração, não é o quanto a gente conhece da Bíblia, é o quanto a gente carrega de Cristo. Sim. É o quanto você conhece de Cristo, é o quanto ele transformou aí dentro. Foi as tuas fraquezas, foi o teu passado sujo, foi o teu passado difícil, foi o teu passado lá na merda, que é o que impacta as pessoas, é o que muda, porque foi Sim. através disso que você conheceu o verdadeiro Jesus. Sim. Foi no fundo do poço que eu tive a revelação de quem era o Pai para mim, sabe? Sim, cada um tem um Então, processo, né? não é eu decorar a Bíblia de A a Z que vai transformar as E não é o pessoas, tempo de é eu cristão. viver Cristo. Ah, porque eu vou na igreja há 20 anos. Eu vou há bastante tempo. Ah, porque eu vou na igreja há 20 anos e eu vou todos os dias. Se tu dormir na garagem, tu vai virar um carro? Não. Então, cara, É, estar na igreja não te faz um santo, assim como, claro, congregar é super importante, mas assim muito. como estar na É garagem não sensual. te transforma É, num carro. Então, assim, sim. tu precisa viver aquilo que tu aprendeu com Deus. Eu conheço muita gente que sabe que sabe de Bíblia extremamente, sabe muita coisa, Uhum. que já ouviu
trocentas pregações e sabe se eu falar pra uma pessoa me explicar a teologia toda, ela vai saber. Mas e viver, sabe? Tipo, tem como tem muita informação, muita gente sabe de muita coisa, mas as pessoas provam um pouco, sabe? Igual, essa água aqui eu tô vendo aqui, eu sei que é uma água, é H2O, pá. Mas como que a pessoa conhece sobre Deus, ela conhece, ela sabe ela sabe que Jesus é assim, que é assado, tal, porque ouviu falar. Mas eu só vou saber se isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma água, é uma vodka, se eu provar, Sim. sabe? Então ela só vai Uhum. saber se Deus é um Deus de amor ou um Deus de ódio, se ela provar. Então eu provo, ok, é água. Ah, Jesus é o quê? Jesus é isso, Jesus é X, é Y. Não, eu primeiro preciso provar pra entender, sabe? Uhum. As pessoas elas têm muita teoria, mas pouca prática Exato. sobre conhecer Jesus, sabe? Exatamente. Que o ponto E principal é Jesus é conhecer Jesus. intimidade, é relacionamento. É. Chega. Eu conheci verdadeiramente Jesus quando eu quis parar de ouvir quem ele era pela boca dos outros e comecei a falar. Eu quero ouvir você falar comigo. Sim. Então, enfim, E Deus, Jesus é bom ele. demais. Olha, por mim, ó, se é pra falar do reino de Deus, gente, nós faríamos uma célula aqui, ó, reunia todo mundo do podcast, faríamos uma célula. Eu ficaria aqui, ó, horas e horas, de verdade. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando, telespectadores? Eu espero que sim. Quero te fazer uma pergunta pra gente caminhar pro fim, infelizmente. E felizmente, porque eu tenho certeza que o nosso papo foi bem profundo, Glória a foi bem Deus. bacana, foi pra honra e glória de Deus. E uma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas da sua geração, Uhum. da sua idade, das pessoas também que estão em uma vida da qual você veio. Qual que é a mensagem que você gostaria de passar para elas? Tá. Primeiramente, isso para as pessoas que talvez não sejam cristãs e estão vendo isso, cara. Eu faço rap, trap, tô de boné, cara, eu sou totalmente fora desse padrão que o pessoal intitula como o gospel, como cristão. E eu digo que Jesus não se encaixa em padrões. Antes de existir o tempo, Deus já era. Porque Deus não existe, Deus é. Então, antes de existir tempo, ele já era. Antes de existir o mundo, ele já era. Então, antes de existir a vida, ele já era. Deus simplesmente é. Jesus também já estava com Deus no princípio, então Sim, se permita conhecer Jesus, não, assim como ela falou, não pela boca dos outros, mas viva, fala, cara, Deus. E eu falo realmente assim, Deus, o bagulho tá louco, pai, tá muita luta, sim, embaçado, pai, você é louco. Mas assim, fala comigo, sabe? A própria palavra fala que se um filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Não. E se pedir o Espírito Santo? E se pedir uma conexão com o pai? Então, Deus, ele é muito mais simples, é muito mais tranquilo do que as pessoas pensam e do que as pessoas pregam. Então, se permita conhecer Jesus pela própria experiência. Se tá aí, sei lá, irmão, tá no sofá, tá sentado na cadeira, tá no escritório, Deus, fala comigo um pouquinho. Me mostra quem o Senhor é. É simples, é prático. Não precisa de palavra difícil, não precisa de vestimenta, não precisa de aparência. Deus quer só o coração verdadeiro. E para quem já caminha um pouco com Deus, ou quem tem uma certa maturidade com Cristo, eu creio que a vida ela é feita de renúncias. E não é uma renúncia, por exemplo, eu vou renunciar. Nossa, é difícil renunciar, então é só perco com Deus. Não, a palavra fala que é tudo perda porque a gente já ganhou o essencial, que é Jesus. Então, eu falo principalmente para os jovens e na verdade para todo mundo, porque a sociedade atual ela tem muita oferta de muita coisa, mas que a gente entenda que a gente precisa ver uma vida de deixar as coisas de lado, de abrir mão de coisas. Uma vida de desapego. Porque quando a gente vive focado aqui, a gente não entende o que tem lá. Então, se a gente vive focado nos nossos problemas aqui, a gente, cara, isso aqui vai passar. Sei lá, eu tô com 23 anos, daqui a 50 anos talvez eu nem esteja mais aqui. E eu me preocupei demais com as coisas aqui, sendo que o que é eterno realmente é o que importa. Então, que a gente vive uma vida de desapego, uma vida de conhecimento de Jesus, porque isso alinhado, todas as outras áreas ele vai cuidar, sabe? Se eu tenho um problema no meu trabalho, não, eu vou sair agora, nem vou orar porque eu preciso resolver. Cara, ora. Enquanto tu tá orando, Deus já tá resolvendo o teu problema lá, sabe? A questão é que a gente precisa entender que o evangelho ele é simples. Ele é de desapego, ele é de conhecimento de quem Jesus é. E pronto, que a tua vida vai ser boa. E se não for boa, é porque alguma coisa tá errada ou porque é algum processo que a gente tá passando. sim. Porque Jesus realmente ele não veio para que tu tenha uma vida legal, uma família bacana e uma vida boa. Ele veio para salvar a tua alma e isso ele já fez. O resto aqui a gente precisa entender e ir vivendo conforme a vontade dele.
Fechou, rapaziada? Tamo Que junto. legal. E qual é a música que você deixa aqui para as pessoas ouvir, que você gostaria de deixar também como mensagem, para que Tá, as pessoas possam ser impactadas assim como eu fui? tá. Alinhada com essa visão, que inclusive na hora que tu falou sobre, de fato, quem a gente. Que nós mesmos somos as pessoas que atrapalhamos a nossa vida com Deus, eu recomendaria Ladrão, que fala que o ladrão não tá na janela, mas tá no espelho. Porque, de fato, quem impede de eu ter uma vida 100% top com Deus, sou eu mesmo, irmão. Se eu quiser, eu acordo um pouco mais cedo e faço um devocional de mais qualidade. Se a gente quiser passar um tempo mais com a nossa família, a gente vai passar. Valorizar de fato o que ele nos deu. Se a gente quiser ir na igreja todo dia, a gente vai dar um jeito, porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, é, o ladrão de fato de tudo, é o inimigo de fato, o diabo de fato é um ladrão, mas às vezes a gente terceiriza demais a culpa do que a gente vive. Então, ladrão fala que o ladrão ele não tá na janela, ele tá no espelho. Então, a gente alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus, esse ladrão vai começando a sumir, sabe? Sim, uau, é verdade. Nossa, Lucas, foi muito, muito, muito prazeroso estar aqui Foi com uma você. honra. Foi muito edificante, foi muito gostoso. Foi um papo assim muito do céu. E eu desejo muito sucesso na sua Amém. carreira. Foi um prazer ter você aqui. Uma honra. Espero Conversamos há voltar um mais tempo vezes atrás. também. Eu também espero. Eu espero que a gente possa voltar. A gente pode. Quem sabe, né? Da próxima vez que você voltar, eu não esteja casada. A gente faz aqui ó, um podcast de casamento, Olha aí, falando ó. como que foi as superações, né? Vamos, É, vamos, vamos, a gente vai bolando algumas coisas. Deus vai dando a visão e a gente vai colocando em glória a ação. Deus. Amém? Amém. E eu desejo muito sucesso para você. Desejo que sim, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, ele só cresça e ele só cresça, ele só cresça, ele só cresça, ele impacte Amém. muitas vidas. O teu chamado é lindo, você é um jovem, mas eu também sou, eu tenho 31 anos, mas o que eu quero te dizer é, todas as vezes que vier dificuldades, você saiba que você tem um pai lutando por você. Glória a Assim Deus. como Pedro, quando ele estava se afundando, o pai, ele sempre vai estar lá puxando a sua mão. Não desista. Não desista. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o seu pai ele veio para salvar você. É. E que quando você chegar no reino dos céus, você abra os braços assim e o pai fala: "Filho, você tá aqui". E você fala: "Pai, eu combati o bom combate". Isso é o que eu desejo do fundo do meu coração para você, Amém. tá bom? E foi um prazer imenso ter você aqui comigo. E eu desejo que você, assim como eu, tenha sido impactada e vai lá no Spotify. Siga o Lucas, ó, o arroba vai aparecer aqui para vocês. Prestem bem atenção na playlist do Spotify deste cara, porque é a minha playlist favorita da academia. Eu ouço todos os dias, gente. Eu ouço. Eu treino até mais na academia, porque eu Olha quero aí. terminar de ouvir lá. Eu coloquei só 18 músicas lá, que é as 18 que eu treino assim, ouvindo as 18. Dá 1h10. Olha aí. É Tu sabe mentira. Não, eu exatamente. menti. Ó, mas a próxima que eu vou Eu lançar se menti, chama gente, eu Nemo. menti. Chama Nemo. É Nemo? uma música bem. O nome é diferente, mas é pra te gerar uma curiosidade mesmo lá. Quer saber por que é Nemo? Vai ouvir. E é uma música bem forte em questão de beat. É um beat bem grave, assim. É? Pra treinar é perfeito. Pra treinar é Então perfeito. ótimo. Então já vai ser a próxima. Mas 18 é verdade, tá? Eu só não sei o tempo, mas é 18 músicas que eu ouço assim, ó, até terminar. Glória a Deus. Então é Uma isso. honra. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.